Olá, gente. Vou falar um assunto bem assim de curiosidade. Me perguntaram já, qual foi a primeira gramática da língua portuguesa? A primeira gramática da língua portuguesa foi no século XVI. A língua portuguesa já tinha mais ou menos uns 300 anos, mas a sistematização de usos da língua portuguesa aconteceu apenas no século XVI. Nós temos meio que uma data de nascimento da língua portuguesa, que houve uma composição escrita totalmente em português, ou seja, já não se usavam mais palavras latinas misturadas com a língua portuguesa nascente, né? Foi em 1189 uma cantiga de amigo falando de sentimentalidades, né? Então a língua portuguesa já estava no ar plenamente no século XII, mas a gramática veio no século XVI, 1532, por meio de um padre chamado Fernão. O Fernão, então, ele fez o quê? Ele fez uma gramática focando principalmente na ortografia, nos acentos, nas palavras, nos verbos. Nos verbos havia 3 capítulos, um falando da parte morfológica do verbo em si, outro capítulo falando de tempos e um outro capítulo falando de modos verbais. Então, o verbo era considerado assim uma certa primazia dentro dos estudos gramaticais. O primeiro dicionário da língua portuguesa foi em 1712. Era um dicionário chamado Vocabulário Latino-Português e continha mais ou menos 20 mil verbetes. E foi criado por um moço chamado Rafael Blutot. 100 anos depois, 1813, aparece o primeiro dicionário monolíngue da língua portuguesa. O que é monolíngue? Aquele que traz a palavra em uma certa língua é a definição dessa palavra nessa mesma língua. Aí, esse dicionário já tinha 60 mil verbetes, já era um certo avanço, né? Com relação ao primeiro dicionário. Tranquilo, meus amores?